Hoje, então, a gente está aqui para falar de um tema que ainda é de pouco domínio dos nossos colegas médicos. Eu sou Lívia, patologista do Hospital Federal de Bom Sucesso, honrosamente acompanhada pela minha amiga Lívia Guimarães, do Hospital dos Servidores e da Fiocruz, e do Dr. José Galvão, que dispensa apresentações, né? A esteatose pancreática, a gente já estima que é uma das patologias benignas mais comuns do pâncreas nos adultos e está comumente associada à obesidade e resistência insulínica. No entanto, ainda há um baixo volume de estudos e uma das grandes dificuldades em relação a isso é porque a gente ainda tem definições muito heterogêneas quanto a esse tema. Eu trouxe aqui um quadro em que o próprio Dr. José Galvão citou em uma das suas revisões recentes do tema, em que ele é uma proposta de patronização da nomenclatura da esteatose pancreática. E eu vou passar para ele a palavra para ele comentar um pouquinho sobre essas nomenclaturas. Bem, como falou a doutora Olívia, Olívia é minha neta, a doutora Lívia, esse tema é um tema emergente na gastroenterologia, um tema importante, e por isso tem que ser padronizado, principalmente a nomenclatura. E a nomenclatura hoje mais usada no mundo todo é realmente esteatose pancreática, né? É exemplo do que aconteceu com a hepática no passado, e que tem também sido muito usado na Europa, especialmente a lipomatose pancreática. No fundo, é uma infiltração do tecido pancreático por gordura. E essa infiltração geralmente se dá em 4 lugares, especialmente nos ácidos, nas células beta e mais nos adipócitos mesmo, do próprio pâncreas, e entre as células, quer dizer, dando uma infiltração total. Esse é o que tem de mais atual. Os outros temas estão ali só para lembrar, mas não são tão citados mais na literatura. Isso é uma coisa muito importante, só para fazer jus a quem primeiro citou a esteatose pancreática, que foi um anatomista, Robert Ogilvie, o mesmo da síndrome de Ogilvie, em 1933, fazendo um estudo num número pequeno de cadáveres, mas naquela época era muito complexo fazer os estudos em cadáveres, né? Complexo porque nem todos os lugares permitiam. E ele identificou uma coisa muito curiosa. Quando ele dissecou vários pacientes, na realidade foram 29, ele viu que nos magros tinha também esteatose, mas era 9%. Ele não sabia por quê. E ele encontrou quase o dobro, né? Que é 17% nos obesos. Então começou aí a ideia de que a obesidade era um grande fator de risco para a esteatose pancreática. A patogenia mais aceita, não é essa única, mas é a mais aceita, é que no sangue os triglicerídeos e ácidos graxos livres em excesso, excedendo a capacidade metabólica do nosso organismo, eles acabam se depositando em tecidos não adiposos. E são vários tecidos, por isso que nós nunca sabemos quem veio primeiro, se veio, na realidade, a esteatose, levando a uma outra doença, ou a outra doença cursando já com esteatose, porque ela é muito comum. Ela é muito comum no fígado, ela é muito comum no pâncreas, no coração, no rim, nos adrenais, no músculo esquelético, quer dizer, pode infiltrar qualquer desses lugares. Mas o grande vilão da coisa é o triglicerídeo em especial. E define-se isso como um acúmulo de gordura no interior das células parenquimatosas. Então, a esteatose pancreática ela é importante quando ocorre principalmente esse tipo de condição. Infiltros ácidos, pode cursar com insuficiência exócrina do pâncreas. As células beta, pode cursar com disglicemia e diabetes e resistência insulínica. Infiltros adipócitos, daí ele dá uma esteatose maior, que é muito mais fácil de ser diagnosticada, mas não tem tanta consequência a princípio. O que acontece com os adipócitos sendo infiltrados? Ele libera uma série de pró-inflamatórios, substâncias, citocinas pró-inflamatórias, que pode causar uma série de doenças no pâncreas e fora dele. Então, depois de a gente ter essa
contextualização tão boa, né, do que seria esteatose pancreática, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre a evolução da doença. E aí eu ia pedir para a doutora Lívia comentar para a gente quais são os fatores de risco mais comuns. Existem, né? Acho que no próximo slide a gente já vê até um quadrinho que foi retirado até de uma revisão, né, do Dr. Galvão, ótima para levantar, né, vários dos fatores de risco que foram associados e que têm sido descritos nessa investigação de forma mais extensiva ao longo desses últimos 10 anos, né, com os estudos, né, as pesquisas, os relatos de caso também. Aí um relato, né, dos fatores de risco, e no próximo a gente vê um pouquinho mais trabalhado os mecanismos, né, de fisiopatologia, mecanismos bioquímicos, como o Dr. Galvão colocou a questão, né, dos mecanismos pró-inflamatórios. Importante colocar o aumento importante de acúmulo, né, de gordura pancreática nos pacientes mais velhos, né, à medida que a idade vai passando, realmente isso é importante. Não tem um mecanismo francamente estabelecido, mas parece ter a ver com aterosclerose, com redução do fluxo sanguíneo também, né? Tem uma questão específica em relação à obesidade, como o Dr. Galvão colocou, com os mecanismos pró-inflamatórios, né, Dr. Galvão? E o acúmulo de gordura pancreática são extremamente importantes, né? E de forma bem paralela, né, o acúmulo de gordura pancreática, que são duas coisas muito associadas à coexistência delas, que também compartilham, né, fatores de risco em comum, elas levando à lipogênese, à liberação de ácidos graxos, né? E outros fatores também, como síndromes genéticas, a gente vê também fibrose cística, consumo de álcool, coisas que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente também. Muito bem. E fala pra gente também se existem medicações que se associam também ao acúmulo de gordura no pâncreas. Existem alguns relatos de caso, né? De esteroides, terapia antirretroviral. No slide anterior também a gente via um pouquinho do HIV e da contribuição de outras infecções virais também, né, como fatores de risco. O próprio octreotide, alguns esquemas quimioterápicos que incluem a gemcitabina e a rosiglitazona, né? Existe um relato de caso também mais recente em que um paciente com câncer de cabeça de pâncreas, né, fez gemcitabina como parte do tratamento e, como consequência, acabou apresentando uma substituição do parênquima pancreático com o acúmulo de gordura. E também, como a gente não pode deixar de falar da associação do álcool com a esteatose pancreática. Qual é a relação que a gente conhece? É realmente algo bem descrito, né? Alguns estudos tentam quantificar a quantidade, quantificar o consumo de álcool, né? Mas já é descrita a associação entre o consumo excessivo. Alguns estudos colocam em torno de 30 gramas dia e outros colocam em torno de 14 gramas por semana. Muito bem. E ultrapassando a fase dos fatores de risco, a gente vai começar a falar um pouquinho do diagnóstico. Qual o melhor método diagnóstico? Já existe essa definição? E quais seriam os achados esperados? Existem, hoje, a nossa forma, né, de avaliação é através de exames não invasivos, né? A avaliação inicial e a quantificação de gordura pancreática. Nesse relato, né, recente do Dr. Galvão também é colocado a participação e importância do ultrassom de abdômen, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Existem outros métodos, né, recentes também que foram descritos, cada um com a sua vantagem e desvantagem, né? Mas, de uma forma global, acho que essa tabela é super interessante para a gente discutir isso e faz um breve resumo, né? Em relação ao ultrassom, por exemplo, né, é um exame que mostra a ecogenicidade do parênquima e compara a ecogenicidade com o parênquima hepático e renal e acaba demonstrando uma hiperecogenicidade, né?
As vantagens seriam de um exame amplamente disponível, o que a gente poderia até levantar como discussão em relação a falta de acesso, né, da população em alguns, com um país, né, tão diverso em relação ao acesso da saúde, mas de uma forma geral, né, se coloca como um exame amplamente disponível, não invasivo, mas a desvantagem seria a acurácia baixa, algumas dificuldades técnicas, por exemplo, em pacientes obesos, né, em que existe uma dificuldade técnica de avaliação do parênquima. Em relação à tomografia, né, o segundo método que a gente colocou, é importante, né, os achados, né, que se evidenciam são de hipodensidade do parênquima. É um exame também, em tese, né, a mesma ressalva que a gente fez para o ultrassom, facilmente acessível, que não necessita da realização do contraste, que tem uma especificidade, né, uma sensibilidade, grande, né, em torno de 80% para esses achados, com uma especificidade, né, em torno de 42%. E como desvantagem é a questão da exposição, né, à radiação, e a falta também de algumas graduações, né, já amplamente discutidas, né, para a graduação do acúmulo da gordura pancreática. Existe também a ressonância magnética, né, com a descrição de um pâncreas hiperintenso, do parênquima, né, com hiperintensidade, com alta acurácia, né, para o diagnóstico, mas com desafios também em relação à técnica, né, de realização. É um exame que tem uma duração longa, né, para a análise das imagens, suscetível também a alguns artefatos, então isso acabaria também contribuindo para algumas alterações na avaliação do parênquima pancreático. De forma mais recente, a gente tem o ultrassom endoscópico, né? Ainda, acho que no slide anterior, que é um exame que contribuiria ainda mais para a avaliação da gordura pancreática pelo fato de estar até espacialmente mais próximo, né, do parênquima. Então, forneceria imagens, né, mais específicas, com uma resolução mais alta, mas com a desvantagem de ser um exame invasivo, né, mas que permitiria a gente até fazer diagnósticos diferenciais com esteatose focal ou com lesões suspeitas, né, para câncer de pâncreas. E aí a gente trouxe aqui uma tabela de graduação dos achados da ultrassom e tomografia, que são os métodos mais descritos, mas eu vou pular um pouquinho essa descrição para a gente guardar um pouquinho mais de tempo para falar da clínica. Na verdade, esquecemos de comentar. Tem espaço para biópsia? É o padrão ouro, né, para o nosso diagnóstico, mas com todas aquelas ressalvas que nós fizemos, né? É uma doença com fatores de risco que já nos apontariam para um diagnóstico específico, para um manejo, né, até dentro dessa questão que nós falamos sobre a doença hepática gordurosa também. Então, não é feito de praxe, né? Apesar não se justifica nesse contexto. Nesse contexto, apesar de ser, sim, o nosso padrão ouro, né, para avaliação. E vamos falar dos aspectos clínicos. Dr. José Galvão, tem algum sintoma que se associa à suspeita de esteatose pancreática? Não, infelizmente não. Como não tinha também, boa parte das vezes, um sintoma na esteatose hepática, né? O que tem são as consequências. De acordo com a consequência, você pode pensar no diagnóstico de esteatose. Exemplos extremos, né? Você tem uma pancreatite aguda, ela pode ser decorrente de uma esteatose pancreática. Você tem uma pancreatite crônica, ela pode ser decorrente. Então, aí a clínica pode dizer, você tem o momento mais difícil que eu conheço é quando você tem uma dislipidemia, tem obesidade e você tem uma insuficiência de insulina, uma resistência insulínica. Essa resistência insulínica veio da síndrome metabólica como um todo ou foi a infiltração da esteatose pancreática? Não há essa resposta clara na literatura. Elas se misturam. E a gente tem que tratar das duas formas, quer dizer, corrigir uma
e ficar de olho na outra. Mas não dá para dizer quem veio primeiro. Quem veio primeiro. Fez uma esteatose para depois fazer resistência insulínica. Isso não está claro na literatura. A resistência insulínica é também um fator de risco para a própria esteatose. Então, a via dupla aí, pelo menos é a minha opinião nisso, né? Certo. E a gente deve esperar a alteração das enzimas pancreáticas? Não, ela pode acontecer, né? Só que são pacientes obesos, são pacientes que frequentemente usam drogas também que possam alterar as enzimas pancreáticas. Às vezes usa estatina, que altera muito a enzima pancreática. Então, eu tenho muito cuidado. Eu uso muita ecoendoscopia, eu sou um apaixonado pela ecoendoscopia. Talvez pela idade, eu comecei a estudar isso em 1976 e não tinha exame nenhum, a não ser um raio-x simples de abdômen. Quer dizer, então, hoje a gente tem a possibilidade não só de ver o pâncreas, como foi muito bem salientado pela Lívia, com vários métodos, mas a ecoendoscopia é fundamental para você ver melhor e até biopsiar. Então, isso ajuda muito, né? Mas que eu possa dizer, devemos ter alteração, esperar alteração enzimática? Não, mas quando tem alteração enzimática, tem que avaliar mais. Certo. E o senhor já deu aí uns spoilers para a gente, né? Mas quais são os riscos da esteatose para a saúde do pâncreas, em relação ao risco de pancreatite, então, de câncer? Eu não sei se está no próximo slide, mas se você colocasse esse slide, eu faria um resumo das outras perguntas. Você não precisaria nem voltar ali. Primeiro, a grande correlação é com a obesidade, né? Nós sabemos que a obesidade, ela traz consigo um risco maior de inflamação do organismo como um todo. Isso porque nos pacientes obesos, nas gorduras em geral, você tem um aumento de macrófagos M1. Esses macrófagos M1 são pró-inflamatórios. Por isso que nós temos mais câncer no paciente, por isso que nós temos mais esteatose com pancreatite, que é esteatopancreatite não alcoólica, né, que está ali descrita. E tem a doença gordurosa do pâncreas não alcoólica, o risco de evoluir com fibrose. E todo organismo inflamado e que fibrosa, ele vai destruir a glândula, com isso ele pode dar uma pancreatite crônica, ali à esquerda, pode levar a uma insuficiência exócrina do pâncreas, como pode levar a uma desglicemia pegando as células beta. E essa fibrose pancreática com inflamação, sabidamente, é um fator de risco para câncer de pâncreas. Então, a esteatose é algo muito importante. Eu me lembro que tinha no slide anterior uma pergunta sua sobre a correlação com doença cardiovascular. A doença cardiovascular é extremamente comum. O que mais mata na pancreatite crônica por esteatose não é o pâncreas. É a doença coronária. Doença coronariana. Quer dizer, isso mostra o processo inflamatório com aterosclerose desastitada no início pela Lívia, né? Então, é uma doença muito perigosa. Muito bem. E, para finalizar, o que temos de tratamento para a esteatose pancreática? Eu acho que o tratamento da esteatose pancreática, ele não tem nenhuma diretriz sobre isso no mundo ainda. Não há uma... Mas pode seguir um pouco da esteatose hepática, né? Com a mudança de hábito de vida. Geralmente são pessoas obesas ou com sobrepeso, pelo menos. Daí você vai tratar de diminuir a gordura, principalmente as gorduras teciduais, viscerais desse paciente, desde exercício físico, dieta, mudando hábitos, evitando a ingestão de gorduras saturadas, né? E assim sucessivamente. Em termos de droga mesmo, são as drogas usadas para tratar a obesidade, entre elas, em especial, os agonistas os agonistas até me esqueci o nome, do GLP-1, né? E que esses agem nos receptores de glucagon. Eles são parecidos com o glucagon, eles bloqueiam o glucagon um pouco em última análise. Isso aí, nós temos hoje a liraglutide, que é bem cognitivo, como temos a semaglutide. Quer dizer, essas são drogas que parecem boas, só que elas também provocam pancreatite. Quer dizer, então tem um dos risco principais riscos, assim, conhecidos e disseminados das medicações, exatamente. né?
A pioglitazona, que é uma droga que nós ainda usamos, mas tem que usar com cuidado muito grande, porque a tioglitazona, que era anterior, ela era muito hepatotóxica, foi tirada totalmente do uso. Então, a pioglitazona se usa. E a pioglitazona, ela tem a função de aumentar a sensibilidade à insulina e também parece que desinflama um pouco o fígado e pâncreas. Então, ela tem sido usada na literatura, mas tem que tomar muito cuidado, porque ela pode ter uma hepatotoxicidade considerável. Então, avaliar nos 15 primeiros dias com enzimas hepáticas para ver se não está tendo agressão e de 3 em 3 meses dar uma olhadinha nessas enzimas. Do resto, não existe uma droga específica. Vitamina E não tem estudos como tem no fígado, não é? Não tem, então nós não sabemos. E, na verdade, eu acho que a grande coisa, a grande arma desses doentes é emagrecer. Tem alguns poucos trabalhos na literatura falando de cirurgia bariátrica, da mesma forma que acontece com a esteatose hepática, né? Mas ainda não há nenhum consenso. Nenhuma recomendação. Nenhuma recomendação, a palavra exata. O que a gente tem até de forma intuitiva é sobre o tratamento multidisciplinar, né? Que a gente da síndrome metabólica. Exatamente, uma doença multifatorial, né? Fatores genéticos. Multidisciplinar mesmo, quer dizer, não só utilizando a farmacologia, mas utilizando, acima de tudo, uma boa nutricionista para acompanhar, né? Algumas vezes até uma boa psicoterapia, porque não é tão fácil emagrecer como se pensa, né? Eu conheço isso bem, então concordo totalmente, Lívia. Deve ser multidisciplinar mesmo, tanto na parte farmacológica quanto na parte emocional e física, né? Bom, a gente chegou ao fim e com tudo que a gente expôs aqui, a gente conclui que é um tema que é de extrema importância, né, que ainda precisa de muito estudo, mas que a gente não pode mais, em 2024, negligenciar a presença da esteatose pancreática. Queria agradecer a doutora Lívia, doutor José Galvão, pela parceria, e era isso que a gente tinha para falar. Obrigada. Muito bom.